meus amigos, hoje a gente está aqui para falar sobre o mais novo sucesso da Disney, que é o filme Encanto, lançado agora no ano de 2021, e ele tem diversas discussões ali na sua trama, na sua história, que tem tudo a ver com esse período que a gente está vivenciando agora, que é o Janeiro Branco, o mês de conscientização aos cuidados com a saúde mental e emocional. E a gente vai abordar isso no vídeo de hoje, mas após a vinheta. Muito bem, eu sou o professor José, professor de atualidades, e antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero alertar você que se você não assistiu o filme, é melhor você não assistir esse vídeo agora, porque eu vou falar sim alguns spoilers do filme. Então, assiste primeiro o filme e depois volta para esse vídeo para a gente poder colocar as nossas discussões aqui sobre o filme em dia. Mas afinal, o que esse filme ele tem a ver com o Janeiro Branco? Primeiro de tudo, vamos saber o que é o Janeiro Branco direitinho. O Janeiro Branco é uma campanha de conscientização para as pessoas em relação ao cuidado à saúde mental e emocional. Ela acontece em janeiro exatamente por marcar um período onde as pessoas estão fazendo novos planos, estabelecendo novas metas para serem realizadas durante o ano. E o filme Encanto ele vai trazer algumas discussões relacionadas exatamente a esse cuidado mental e emocional ali na história da família que está sendo retratada ali naquele filme. E não se preocupe porque eu não vou contar aqui qual é a história do filme, nem entrar em muitos detalhes. Eu vou abordar alguns pontos para a gente estabelecer algumas discussões que estão ali entremeadas naquela história e que a gente precisa parar para pensar e prestar um pouco mais de atenção em como elas aparecem ali dentro daquela história. Primeiro de tudo, é importante ressaltar que o filme ele trata da história de uma família, a família Madrigal, e essa família ela tem uma estrutura que, para algumas pessoas, a princípio, ela pode parecer um pouco inusitada ou até um pouco muito tumultuada, porque são várias pessoas que moram em uma mesma casa, quebrando aquela ideia um pouco mais tradicional que algumas pessoas ainda têm em relação àquela estrutura familiar de um pai, uma mãe e os seus filhos morando em uma mesma residência. Ali, naquela história daquela família, a gente tem uma avó, a gente tem pais e mães e netos que moram todos em uma mesma casa. Essa estrutura familiar é um ponto já de partida que a gente tem para estabelecer algumas discussões. Lembre-se que essas estruturas familiares normalmente elas são várias e elas podem se apresentar de uma forma ou de outra dependendo do contexto em que as pessoas estão inseridas. Ali, naquele contexto daquela história da família Madrigal, a gente tem toda essa família englobada ali dentro daquela casa e as pessoas elas vivenciam o seu cotidiano de uma forma às vezes um pouco intensa, às vezes um pouco mais tranquila, às vezes e muitas vezes de forma festiva, e elas se relacionam muito bem ali dentro da própria lógica que eles têm na sua realidade. Porém, como você deve saber, a vida em família ela tem os seus momentos conturbados, e no filme isso é muito bem retratado a partir das histórias e principalmente das músicas cantadas por alguns personagens. Piso! E o primeiro dos personagens que a gente vê nesse sentido é exatamente a personagem principal da história, que é a Mirabel Madrigal. A Mirabel ela tem um diferencial na sua família, que é o fato de ela não ter nenhum poder especial. Sim, porque nessa família as pessoas elas têm poderes, ou seja, elas têm dons. Eles fazem com que essa pessoa ela tenha uma certa vida determinada a partir daquele seu poder. A Mirabel Madrigal ela é diferente exatamente por isso, por ela não ter um poder, e ela se destaca dentro da história porque ela busca a todo momento superar essa diferença em relação aos seus familiares por ela não ter recebido esse dom especial, assim como os seus demais parentes. A princípio, a Mirabel ela canta uma música onde ela demonstra uma certa contentação com o fato de ela não ter recebido um poder e se dar bem ainda dentro daquele contexto da sua família. Mas qual é o seu dom? Melhor retornar pra família Madrigal. Mas com o passar do filme, essa realidade ela vai se modificando, porque ela vai percebendo que ela está um pouco distante da realidade dos seus familiares e ela vai se sentindo cada vez um pouco mais isolada. E aí, dados os problemas que vão acontecendo dentro da trama, dentro da história do filme, ela vai procurando superá-los mesmo não tendo esses poderes, assim como os seus parentes.
E já falando sobre os demais membros da família Madrigal, a gente pode falar também da Luísa. A Luísa é um personagem que se destaca exatamente pelo fato dela ter uma super força. Ela é a membra da família Madrigal dotada do superpoder da força. E aí ela utiliza esse seu poder tanto para resolver problemas na sua casa, como para resolver problemas na sua vila. Carregar objetos pesados, quebrar alguma coisa que seja um pouco maior ou um pouco mais resistente, ou até transportar pontes ou coisas muito maiores. No entanto, na canção que a personagem ela canta no filme, ela vai demonstrar exatamente essa tensão, essa ansiedade em relação a essa cobrança e a esse peso que é colocado literalmente sobre as costas dela. Estou nervosa e ansiosa na corda bamba, sigo cautela. Durante o clipe da canção da personagem Luísa, a gente vai ver algumas imagens como, por exemplo, ela carregando não só a casa da família Madrigal sobre as costas, como também o mundo inteiro. Sim, ela carrega o globo em um determinado momento sobre as costas. Isso mostra bem claramente todo o peso que está colocado sobre os ombros daquela personagem que carrega esse fato, ou esse poder, ou esse dom exatamente de uma super força. Todo mundo tem seus limites, inclusive uma pessoa que é caracterizada justamente pelo fato de ter uma força excepcional. É importante a gente pensar que não importa o quão forte ou quão excepcional nós sejamos, todos nós temos limites, todos nós carregamos pesos e a gente precisa saber lidar não só com essas dificuldades, com esses pesos, como também com as nossas limitações. A gente precisa sempre tomar cuidado não só com os afazeres que a gente tem e as obrigações, como também com o cuidado em relação a nós mesmos. Não só o cuidado físico e corporal em relação a gente, mas também o cuidado mental e emocional, para que a gente venha evitar outros problemas, outras dificuldades durante a nossa vida. E a personagem Luísa, ela vai trazer muito bem essa imagem de uma pessoa que tem a super força, que tem esse poder especial, mas que tem também as suas limitações, as suas dificuldades, e que procura tomar um cuidado em relação a isso. Um outro personagem que vai trazer também algumas limitações, só que a partir de uma outra característica, é a personagem Isabela. A Isabela, ela vai trazer justamente um traço de beleza, um traço de perfeição visual e comportamental. Esse dom, que é considerado um dom da beleza, um dom da perfeição, que é o poder da Isabela, não necessariamente só a beleza e a perfeição, mas o fato dela também produzir flores. Flores que trazem sempre essa ideia de uma beleza, de cor, de vivacidade, de alegria. A personagem, ela vai ter também esses traços. Só que o que acontece é que na canção que a personagem ela vai realizar durante o filme, ela vai trazer justamente o peso dessa perfeição e dessa beleza em tudo que ela faz. Ela demonstra que isso é cobrado exacerbadamente dela em muitos momentos e que ela procura sempre corresponder com essa imagem, com esse ideal que as pessoas colocam sobre ela. Então é importante a gente sempre prestar atenção em relação à imagem que a gente passa para as pessoas, mas é importante também a gente pensar no peso que essa imagem ela vai trazer para a gente. Porque quando a gente traz uma rigidez muito forte em relação a atributos, a comportamentos, a pensamentos, a opiniões ou até a nossa imagem física e corporal, a gente também está colocando um peso sobre nós. Porque a gente vai procurar sempre corresponder e até em algumas vezes superar essas expectativas e essas imagens que as pessoas vão tendo em relação a gente e que a gente procura corresponder em muitos momentos. Mas antes de continuar, eu tenho um recado para você que quer fazer o Enem agora, nesse ano de 2022. A gente sabe que o caminho para a aprovação é difícil e cheio de obstáculos. E nessa corrida a gente precisa sair na frente se a gente quiser garantir a nossa classificação. Para isso a gente criou um grupo no WhatsApp para você que já acompanha o nosso conteúdo aqui no Já Passei Online. Nesse grupo a gente vai divulgar alguns conteúdos exclusivos, links para vídeos, datas, informações, notícias, tudo que você precisa saber tanto para se manter informado em relação aos prazos e datas do Enem, quanto em relação aos conteúdos que você precisa estudar para esse exame. E o melhor, tudo em primeira mão. Então, se você quer alcançar a sua aprovação e não quer ficar para trás nessa corrida, aponta a câmera do seu celular para o QR Code ou acessa o link que está aparecendo na descrição aí para você e faça parte do grupo seleto do Já Passei Online. E um outro personagem que também vai estar aí entremeado nessa discussão é o personagem Bruno. Não falamos do Bruno.
É porque no filme tem essa frase. Nós não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. O Bruno, ele vai ter um diferencial ainda em relação aos seus familiares. Por quê? Porque ele está, de certa forma, apartado da família. Apartado literalmente, porque ele se distancia da família antes da história acontecer, e aí durante o filme a gente vai perceber como é que se deu esse distanciamento e principalmente por que se deu esse distanciamento. E aí nesse momento eu chamo a sua atenção novamente, porque esse vai ser o maior spoiler de todo o filme. A gente vai perceber que o Bruno, ele não necessariamente se distancia efetivamente da família. O que vai acontecer é que ele vive com a família, porém escondido de todos os seus familiares. E aí ele vai se apresentar em um determinado momento da história do filme, porque a sua sobrinha, a Mirabel Madrigal, vai atrás dele para tentar resolver um problema que está acontecendo com a família, que é o fato da casa estar rachando, a casa está desmoronando. Isso vai refletir o fato de que a família está com problemas, a relação entre os seus familiares, ela está conturbada, e isso faz com que a casa, que também tem poderes, ela acabe se desestruturando, e a partir daí a gente vai ver todo o desenrolar de uma certa desestruturação também da família Madrigal. E aí, a partir do momento que a gente vai ver esse começo desse retorno do Bruno à sua família, a gente vai ver um desenrolar da história onde ele, com o seu poder, ele vai trazer sérios problemas para a família. E a gente percebe isso principalmente a partir da principal canção do filme, que é chamada de Não Falamos do Bruno. E a gente pode entender meio que literalmente esse Não Falamos do Bruno como um Não Falamos do Futuro, que é o seu poder característico. O fato é que, aparentemente, as pessoas elas não estão preparadas para saber ou para ouvir como é que será o seu futuro. E aí elas começam a apresentar certos medos, certas ansiedades em relação ao que vai acontecer, tentando evitar que certas desgraças ou certos problemas aconteçam em sua vida. Imagine que você tivesse alguém ou tivesse alguma máquina, alguma forma de ver o seu futuro. Você com certeza ficaria ansioso, pensando em qual momento aconteceria determinada coisa, tentando evitar problemas, tentando usar subterfúgios, meios que pudessem driblar que o futuro ele acontecesse de uma determinada forma que você não quisesse. Porque o que acontece normalmente é que a gente acaba entrando num grau de ansiedade e num grau de expectativa, onde a gente acaba trazendo muito mais problemas pra gente do que se a gente simplesmente vivesse a vida ou pensasse as coisas como elas vão acontecendo. E aí, a partir de então, a família ela vai tentar resolver esses problemas, só que de forma dividida. E esse é um outro problema, um outro traço que está aí retratado no filme. As pessoas elas tentam resolver os seus problemas, as pessoas elas tentam dar o melhor de si e o melhor para a família, só que de uma forma muito dividida, de uma forma muito isolada, a partir do seu dom especial e do seu poder. Só quando a família ela começa a funcionar de fato, em conjunto, como uma família, é que a gente vai ver esses problemas eles sendo apaziguados. E aí, em determinado momento, quando os familiares vão de fato perdendo seus poderes, é que eles vão procurando se reunir a partir daquilo que eles têm efetivamente, a partir do seu presente e não de um futuro, que é a família, os seus familiares, aquelas pessoas que estão próximas a ele. E a partir daí a gente tem a finalização do filme, onde as pessoas elas vão cantar e vão procurar vangloriar um futuro a partir do presente e não mais simplesmente do futuro. E aí a gente vai ver essa família caminhando de fato a partir de uma nova estrutura, a partir de uma nova realidade, onde as pessoas elas podem até não ter os seus poderes, os seus dons ou uma característica que as diferencie de todas as outras, mas sim onde elas se veem próximas, se veem iguais uns aos outros. E aí sim é que a gente vê a Mirabel ganhando de fato seu poder. Uma pessoa, mesmo não tendo poderes, não tendo dons, não tendo determinadas habilidades, ela pode se destacar entre os seus, desde que ela tenha o apoio daquelas pessoas que estão próximas a ela. E aí a gente percebe que, de fato, essa campanha do Janeiro Branco, ela vai procurar trazer também essa ideia pra gente. Você pode não ser
especial dentro de uma determinada realidade ou dentro de uma determinada visão, que muitas vezes é muito opressiva e muito cercada de expectativas, que geralmente a gente cria em relação a nós mesmos e em relação ao mundo. Mas quando você para pensar o mundo não com expectativas, não com grandes idealizações, você começa a enxergar as coisas de uma forma um pouco mais palpável, real, um pouco mais próxima da realidade, porque você consegue se enxergar muito mais próximo das coisas, você consegue se enxergar muito mais próximo e muito mais identificado com as pessoas que o cercam. Procure pensar um pouco melhor em relação às expectativas, às idealizações que você tem, as pessoas que estão ao seu redor e como é que você estabelece relações com essas pessoas. Como é que você lida com o seu cotidiano, com os seus afazeres, com os seus dons, com as suas capacidades. Procure utilizar isso de uma forma que traga uma vantagem para você, mas também uma vantagem psicológica e emocional, que procure fazer você lidar melhor com as pessoas, com as suas obrigações, com as coisas que estão ao seu redor. A gente tem muitas possibilidades, a gente tem muita chance de realizar muita coisa, mas a gente precisa ter em mente que a gente tem as nossas limitações. Procure realizar aquilo que você deseja, procure realizar os seus sonhos, procure realizar grandes coisas na sua vida, mas também procure a sua saúde, o seu bem-estar mental e emocional. E é isso que a campanha do Janeiro Branco procura incentivar nesse período. Muito bem, por hoje é isso, e se você quiser discutir outros filmes aqui com a gente, você pode fazer sugestões também. Então deixe o seu comentário aqui nesse vídeo e inscreva-se também no nosso canal, que aqui a gente tem conteúdo toda semana. E também nas nossas redes sociais, onde a gente também publica conteúdo constantemente. A gente se vê na próxima e lembre-se sempre de dar um play no Já Passei.